Irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Você poderia só Mas antes de compartilhar sobre esse tema e isso, os desafios nos movem, eu quero fazer uma menção de uma nota de falecimento, na realidade, de um pastor norte-americano. Sei quantos de vocês conhecem ou já leram alguns dos seus livros, chamado Timothy Keller, conhecido como Tim Keller. Ele faleceu ontem, aos 72 anos, depois de lutar contra um câncer que surgiu no pâncreas. É uma grande perda para a igreja cristã, irmãos, contemporânea, uma grande perda. Juntamente com outros homens de Deus, como, por exemplo, o Dr. Russell Shedd, Eugene Peterson, John Stott, e agora, recentemente, o falecimento de Timothy Keller, um grande escritor. Certamente vai fazer muita falta. Sua vida e os seus escritos farão muita falta para a igreja reformada no século 21. Abra sua Bíblia comigo, lá no primeiro livro de Samuel. Dá mais um enter, Gui, por favor. Isso, os desafios te movem. Pensa e tenta responder essa pergunta agora sim num relance. Embora seja algo que nós precisamos digerir com profundidade, mas assim, no relance, enquanto você vê e observa as imagens, os desafios te movem ou você permanece inerte? Mesmo diante dos desafios. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, é um texto clássico do Antigo Testamento, muito conhecido por nós, lido. E que, na realidade, registra um desafio. Qual foi esse desafio? Davi enfrentando Golias. 1 Samuel 17, 8 ao 11. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos os seus escravos. Todavia, se eu vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul, hein? E todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Na realidade, irmãos, pelo script das batalhas que as nações enfrentavam, quem tinha que enfrentar, quem tinha que liderar a nação nesse combate, quem era? Era o rei. Era o rei Saul. Ele deveria encorajar, ele deveria, na realidade, estar com a tropa, pronta, ativa, preparada.
para enfrentar o exército inimigo, mas o texto diz que ele, junto com os israelitas, ficaram atônitos e apavorados. Desafio, e aí, respondeu? Deu tempo de formular uma resposta. E o desafio é uma palavra, irmãos, de ordem prática. Volta lá, isso, embora algumas pessoas diante do desafio ou dos desafios paralisam. Eu, aliás, já fiquei paralisado muitas vezes diante de alguns desafios que enfrentei pela vida. Mas o desafio é uma palavra de ordem prática. Que dentro de uma observação, dentro de uma ordem prática normal, deveria sim nos movimentar. Deveria nos tirar do lugar. Mas, às vezes, nós ficamos inertes, parados, esperando as coisas acontecerem. E essa palavra de ordem prática nos impulsiona a realizar movimentos que, aliás, são movimentos necessários e que podem contribuir para o seu crescimento, para o seu amadurecimento. Os desafios, irmãos, são importantes. Sabe por quê? Porque eles nos tiram da zona de conforto. Mas depende da sua resposta. Depende do seu posicionamento diante desse desafio. E aqui eu gostaria de relacioná-lo em 2 níveis. Primeiro, no nível pessoal. Ou seja, cada um de nós encaramos desafios. É ou não é? Das diversas maneiras. Desafios que surgem na nossa frente, que aparecem na nossa vida de várias facetas, de várias maneiras e circunstâncias. E, no nível pessoal, nos impulsiona a realizar movimentos necessários diante desse desafio. Por exemplo, seja diante de uma enfermidade, que nós precisamos nos posicionar, por mais difícil que seja diante de um cenário negativo, por exemplo, financeiro, de desemprego, e eu preciso me posicionar, eu preciso me movimentar. Se eu ficar deitado no sofá esperando, certamente nada acontecerá. Porque esse desafio depende do meu movimento, depende da minha atitude, depende do meu posicionamento. E aí nós precisamos perguntar: onde estou? Onde pretendo chegar? O que eu preciso fazer? E para somar essas perguntas, o que eu estou fazendo ou o que eu deveria fazer e ainda não estou fazendo? E também podemos relacionar essa expressão de ordem prática a nível coletivo. Aplicado à igreja, por exemplo, é aquilo que contribui para o desenvolvimento de uma espiritualidade saudável. Os desafios, irmãos, são importantes para a igreja. Se você for olhar para os evangelhos, eu não vou entrar aqui nos detalhes por causa do tempo, mas se você for olhar para os evangelhos, a partir do momento que Jesus chama os seus discípulos e começa um processo de formação desses homens, Jesus os desafia em alguns momentos. E nós vemos que a partir da resposta dos discípulos, eles vão crescendo. Eles vão amadurecendo.
Lembrando que uma comunidade saudável é fruto de uma espiritualidade saudável. Certamente eu também preciso lembrar, quando nós olhamos para os evangelhos, que os desafios que o Senhor Jesus delegou aos discípulos foi de maneira gradual. Porque gradativamente, a partir dos desafios, do nosso posicionamento, nós crescemos e amadurecemos. E esse desafio a nível coletivo, pensando na igreja, ele pode ser encontrado dentro e fora da igreja. Dentro, por exemplo, um dos desafios de tantos, irmão, que eu poderia relacionar aqui, um dos. E o que eu selecionei aqui é conviver com as diferenças uns dos outros. Isso é um desafio, irmãos. E pessoalmente, compartilhando, dividindo com vocês, para mim desafio é tudo aquilo que nós não encaramos com naturalidade. Por exemplo, a nossa convivência, sejamos francos. Olha que nós fazemos parte de uma pequena comunidade, hein? Imagina uma igreja com 1.000 membros, com 5.000 membros. Ainda bem que no céu todo mundo vai estar glorificado. Corpo glorificado, vida plenamente santificada. Ufa, aleluia. Mas aprender a conviver com as diferenças, irmãos, é um desafio para nós. Se nós formos fazer uma conta rápida aqui, sem precisão, tá? Mas do aniversário da igreja, vamos contar do século I, pensando no Novo Testamento só, tá bom? Que a igreja já existia no Antigo Testamento também. Mas vamos pensar só no Novo Testamento. Século I, nós estamos em qual século? 21. Quantos séculos de existência da igreja a partir do Novo Testamento? Quantos? 20. Vamos arredondar, né? E é isso, 20. E conviver juntos, 20 séculos, gente. É estrada, hein? É tempo, é ou não é? E ainda precisamos aprender a conviver com as nossas diferenças. E eu também lembro, quando eu entro nessa porta, nessa janela, que nós somos um único corpo, e esse único corpo é formado por muitos membros, e cada membro é importante e indispensável para o bom crescimento desse corpo. 1 Coríntios 12, 12, o apóstolo Paulo vai trazer isso à nossa lembrança. A nossa memória, ele vai lembrar que na diversidade se constrói a unidade. É diferente mesmo, irmãos, uns dos outros. É cooperando com o seu dom, é cooperando com a sua particularidade, com as suas peculiaridades, com as suas características. É cada um cooperando que nós formamos a unidade. Paulo escrevendo aos Efésios, eu selecionei esse texto porque é muito importante. Ele escrevendo para a igreja em Éfeso, ele nos deixa dicas valiosas. Se você quiser anotar e estudar durante a semana, Efésios 4, 1 ao 3. Algumas dicas valiosas ali. Primeira, sejam completamente humildes e dóceis. Humildade. Doçura nos relacionamentos. Sejam pacientes, suportando uns aos outros.
com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito. Olha só, não é a unidade no Espírito, é a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Lembrando, uma vez que a unidade do corpo, ela é construída, ela é estabelecida, ela é constituída pelo Espírito Santo. E todas as vezes, irmãos, que nós cooperamos negativamente, desconstruindo ou prejudicando a unidade do corpo, nós estamos em confronto direto, em rebeldia direta contra o próprio Deus, contra o próprio Espírito Santo. E também esse desafio ele pode ser encontrado fora da igreja. Eu listei 2 desafios aqui, que, aliás, fazem parte da missão da igreja. Primeiro, o serviço social. Nós vimos isso a partir da pandemia, louvado seja Deus. O serviço social, ele é diferente da ação social. Vou falar aqui daqui a pouquinho da ação social. Porque o serviço social são ações da igreja voltadas para atender às necessidades urgentes, ou imediatas, ou emergentes da sociedade, do ser humano. E nesse ponto nós precisamos agradecer a Deus, nós louvamos a Deus. Porque com o advento da pandemia, nós vemos a igreja espalhada pelo mundo inteiro se movimentando, se mobilizando a partir de um grande desafio que desestabilizou o mundo. A igreja se movimentou diante desse desafio. Louvado seja Deus. A igreja se movimentou positivamente para atender às necessidades emergentes ou urgentes do ser humano. Produzindo máscara, entregando máscaras, coletando, alimentos, montando cesta básica, entregando alimentos. Enfim, a igreja se movimentou. E isso é importante. E o outro desafio é a ação social. Embora o serviço social ele é importante, sim, mas nós precisamos tomar cuidado. Sempre é bom alimentar os famintos, irmãos. Sempre é bom alimentar aqueles que estão com fome, de comida, de arroz, de feijão, de pão. Mas a igreja não pode se esquecer que nós também precisamos atuar nas causas dessa fome. Lembrando que uma das grandes, talvez a maior, talvez não, com certeza, a maior necessidade do ser humano é a chamada necessidade existencial, que se instala no coração humano a partir da queda. Gênesis capítulo 3. E a partir disso nós visualizamos um desencadeamento de sofrimentos, de problemas reais que o ser humano passa a conviver. E um deles é a crise, a chamada crise existencial. Mas a ação social ela é importante. E ela é um movimento, e precisa ser um movimento da igreja, de maneira a atuar para remover as causas da necessidade humana. E aí entra a busca pela justiça. Aí entra a importância da política saudável, de um sistema político justo, correto, visando atuar nas causas dessa necessidade. E a igreja, irmãos, ela não pode ficar fora disso. São desafios que estão na nossa frente, que estão diante de nós, e ainda que nós
queiramos fechar os olhos para alguns deles, o fato é que eles estão na nossa frente. Ou nós encaramos, ou nós fazemos movimento para atender esses desafios, ou nós permanecemos inertes. E um exemplo clássico, bíblico clássico, de desafio é esse texto que nós lemos no primeiro livro de Samuel. O que esse texto registra? O exemplo de um rei chamado Saul, escolhido por Deus e que permanece amedrontado, inerte, diante de um grande desafio, irmãos. E aí quem aparece no cenário? Um jovem pastor de ovelhas. Deus é demais, né? O agir de Deus é impressionante, irmãos. As escolhas de Deus, elas quebram paradigmas. As escolhas que Deus faz para cumprir o seu propósito, ela quebra aquele script tradicional que o ser humano está acostumado a ver, acostumado a escrever. Aparece no cenário um jovem pastor, o caçulinha, de 8 irmãos, que corajosamente, mesmo diante de uma tropa inteira, atônita, apavorada, decide encarar o desafio e enfrentar o guerreiro filisteu, chamado Golias. Eu vou fazer uma breve aqui, uma resumida apresentação dos combatentes. Olha lá. Quem era Golias? Era um guerreiro desde a sua mocidade. O texto bíblico não registra a idade de Golias, mas provavelmente esse registro, que ele era um guerreiro desde a sua mocidade, provavelmente dá uma pista para nós de que ele já era um guerreiro maduro. Ele já estava acostumado com combates. Olha a sua estatura, tinha 2,90 metros de altura. Gente, já pensou? Parar na sua frente, hein, Raquel? Eu, hein? Um brutamonte de quase 3 metros de altura. Olha a armadura dele que ele usava, uma armadura de combate completa. Olha lá, capacete de bronze. Na cabeça, a pedra de que Davi lançou, bateu aonde? Cravou aonde? Bem no meio da testa. Capacete de bronze, couraça de escamas de bronze. Só a couraça, irmãos, pesava 60 quilos. Olha só. Caneleiras de bronze, dardo de bronze pendurado nas costas e uma lança com uma ponta de ferro. Só a ponta de ferro da lança pesava 7 quilos. E além de tudo isso, o seu escudeiro ia à sua frente. Olha só. Agora uma breve apresentação do seu oponente, aquele que ia enfrentá-lo, Davi, e das suas armas de combate. Quem era Davi? Um jovem pastor de ovelhas, corajoso, porque o texto diz que ele matava leão e urso, quando uma única ovelha do rebanho do seu pai era levada por um leão ou por um urso. Ele perseguia o leão, matava o leão ou o urso, matava esse animal feroz e recuperava a ovelha. O que Davi tinha na mão? Um cajado, 5 pedrinhas lisas que ele havia tirado do riacho, um alforje de pastor, era uma bolsa. Era uma bolsa que os pastores usavam
com uma abertura, provavelmente feita de peles de animal, onde eles levavam os seus mantimentos e alguns dos seus equipamentos, de coisas que eles usavam no campo. E uma tiradeira. Que atualizada para os nossos dias é o nosso famoso estilingue. Quem já brincou de estilingue aqui quando era criança? Gente, eu aprontava cada uma com estilingue na mão, um perigo. Misericórdia, Senhor. Agora eu lanço, depois dessa breve apresentação dos candidatos, eu quero lançar uma pergunta para vocês. Numa visão restritamente humana, quem venceria o combate? Fala aí. É fácil de responder, né, irmãos? Humanamente olhando, observando estatura, armas de combate, experiência no combate, é fácil. Golias venceria Davi assim, facilmente. Mas quem estava enfrentando Golias era Davi, mas a força dele vinha de quem? Do Senhor. Abre um parênteses, eu quero dizer uma coisa para você. Diante dos desafios e dos combates que você trava, que nós travamos, irmãos, a nossa força, ela vem do Senhor. Irmãos, se não for o Senhor conosco, a sua força, o seu grande poder atuando a nosso favor, nós podemos ter as melhores armas, a melhor estrutura, uma boa experiência, mas se não for o Senhor, nós não conseguimos vencer. A postura de Davi, irmãos, diante desse desafio, nos ensina algumas lições. Primeira, olha só, os desafios nos tiram da zona de conforto. Olha para a pessoa que está do seu lado, fala isso para ela. Se você acredita nisso, fala isso, fala, olha, os desafios nos tiram da zona de conforto. Não permaneça inerte. Eu vou passar com cuidado, mas com um relance por esse texto. Olha só, lá no verso 23. Antes, quando Davi chega no acampamento, a Bíblia diz, o texto diz, irmãos, que Golias estava lançando o desafio já fazia 40 dias. De manhã e à tarde, ele se posicionava diante do exército israelita, diante do seu rei que estava tremendo, apavorado, e ele lançava o desafio: quem me enfrentará? E o texto diz que quando Davi chega no acampamento, ele chega bem na hora que os exércitos estavam alinhados, posicionados para a batalha. E Davi, lá no verso 23, agora sim, ele ouve Golias lançar o desafio, habitual. Quando eu olho, irmãos, para a postura de Davi, eu entendo isso, que o desafio, ele nos tira da zona de conforto. Mas depende da nossa postura. Lembra que eu falei agora há pouco? Porque o texto diz que Davi foi designado pelo seu pai, depois você olha lá, não dá tempo de entrar nos detalhes, para levar comida, mantimento aos seus irmãos, os mais velhos, que estavam lá na linha de combate. O que ele poderia ter feito? Entrega a marmita, entrega o lanchinho e volta para casa. Entrega o lanchinho, observa, o pai tinha dado uma recomendação, olha, leve alimento e veja como estão os seus irmãos.
Ele poderia, irmãos, muito bem, entrega a marmita, entrega o lanchinho, entrega os 10 queijinhos e volta para casa. Vai cuidar de ovelhas. É o que você faz de melhor, menino. Mas o texto diz, irmãos, verso 26, verso 32, que Davi decidiu enfrentar o gigante. Irmãos, os desafios nos tiram da zona de conforto a partir do nosso posicionamento. Nós podemos tanto nos movimentar na direção do desafio, como nós podemos permanecer inertes. E a inércia é ruim, porque além de não fazer nada, nós ainda somos tomados por um medo, um pavor que nos paralisa ainda mais diante dos desafios. Segunda lição. Deixa eu ler antes o verso 26 e o verso 32. Vamos lá? 1 Samuel 17, 26 e depois o 32. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Olha o 32. Davi disse a Saul, um caçula, um jovem pastor de ovelha, precisou encorajar o rei. Olha lá o 32. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Segunda lição que Davi nos ensina, irmãos, os desafios nos ensinam a desenvolver confiança em Deus. Não esqueça isso, mesmo quando as pessoas e a própria circunstância tentam nos intimidar. Se você for olhar para o texto, o irmão mais velho de Davi, Eliabe, tentou intimidá-lo, tentou confrontá-lo. Os israelitas, o próprio povo da nação que Davi fazia parte, estavam com medo, fugiram de medo. Saul, o próprio Saul, julgou Davi. Olha, você não pode enfrentá-lo, você é apenas um rapaz. E o próprio Golias, que o texto diz que quando ele vê Davi se aproximar para a batalha, ele despreza Davi no seu coração. Ele olha, por acaso sou algum cão para que você venha a mim com paus? A coragem e a confiança, irmãos, são qualidades essenciais para sermos coadjuvantes no propósito de Deus. Foi isso que Davi foi. Ele foi um coadjuvante no propósito de Deus. E quando eu lembro disso, eu lembrei de outro texto enquanto eu estava estudando sobre essa questão de coragem e de confiança. Eu lembrei quando os midianitas dominaram Israel. Lembra lá no livro de Juízes, capítulo 6? Deus levantou um líder chamado Gideão. Vocês vão lembrar dessa história. Quem lê a Bíblia, quem estuda a Bíblia habitualmente vai lembrar desse texto. E quando Deus chama Gideão, Deus diz para ele: olha, tem gente demais para lutar contra os midianitas. E por causa disso, Israel poderia se orgulhar e se apoiar na própria força e se gabar diante de uma vitória. Então Gideão fez um anúncio no meio da tropa: olha, aqueles que estiverem com medo, pode voltar para casa. Sabe quantos voltaram, irmãos? 22 mil.
homens. Estava com medo ou não estava? Tá certo. As batalhas eram sangrentas. Nós não podemos minimizar isso, esquecer, tirar isso do cenário. Era uma realidade dura, irmãos. Israel tinha poucas ou quase nada de armamentos de ferro, de bronze, e os inimigos possuíam. Não era uma realidade fácil, mas quando Gideão anuncia que aqueles que estivessem com medo retornassem para casa, 22 foram embora, ficaram apenas 10. E Deus se dirige a Gideão e fala: Gideão, ainda tem gente demais. Eu vou fazer um teste com esses soldados. Leva eles à beira da água. E aqueles que beberem a água, separe esses que beberem a água como bebem os cães. Como que os cachorros bebem água? Lambendo. Né? Vai lá com a língua. Lambe, 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 bebe água e mata a sede. Separa esses daqueles que se ajoelharem. Às vezes a gente bebe água assim na beira do rio, né? Permita que eles se ajoelharem e levarem a mão na boca. Tira, esses estão fora. Separa aqueles que beberem como os cães. Sabe por quê, irmãos? Porque aqueles que estivessem bebendo água, lambendo, estariam atentos ao combate. Atentos, não vacila diante do desafio. Separa esses. Quantos restaram? Apenas 300. Olha só como reduziu o contingente, hein? De 22 mil, ficou apenas 300. E foi com aqueles 300 homens, nós conhecemos o texto, que Deus concedeu a vitória ao seu povo. Glória a Deus por isso. E aí, você está preparado para os desafios? E aí, você está atento para os desafios? E terceira e última lição, irmãos, de outras que nós poderíamos com certeza tirar. Os desafios nos lembram. Isso aqui é muito importante. Eu fui muito ministrado por Deus, irmãos, por toda a mensagem, mas quando eu cheguei nesse ponto, parece que o Espírito Santo me apertou. Os desafios nos lembram, não esqueça disso, que nós somos integrantes do mesmo exército. Irmãos, nós fazemos parte do mesmo time. Davi, quando você olha para o texto, você vai perceber e aprender que ele não estava interessado em si próprio, nas honrarias que ele receberia por derrotar o gigante. Davi estava interessado em salvar a honra de Israel. E quando ele salva a honra de Israel, quando ele luta contra um filisteu, um gigante inimigo, ele estava querendo, na realidade, preservar a honra do Senhor. E eu fico pensando, irmãos, quando eu entro nesse ponto, qual é a nossa percepção, qual é a nossa consciência como igreja que nós fazemos parte do mesmo time? Qual é a nossa consciência de que quando nós lutamos juntos, nós lutamos em prol a um único objetivo? Qual é esse objetivo, pastor? É preservar a honra do nome do nosso Deus. Às vezes, irmãos, desculpe, preciso ser muito sincero, às vezes parece que nós somos inimigos. E eu estou pensando na igreja una, tá? Na igreja como um todo. Graças a Deus isso não acontece aqui. Mas às vezes, irmãos, parece que nós somos de exércitos diferentes. De exércitos separados. É impressionante quando a gente olha e aplica essa realidade no contexto que nós vivemos, no mundo. É impressionante perceber como que os inimigos,
eles são unidos. Você já percebeu isso? Como eles trabalham em prol da sua causa. Você já percebeu isso? Eu poderia citar aqui, irmãos, vários exemplos. E nós, o povo escolhido de Deus. E Davi faz duas perguntas que para mim é chave. No verso 26, olha lá, primeira pergunta: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de quem? De Israel. E segunda, quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Sabe que eu aprendo, além disso, irmãos, que os desafios que a igreja enfrenta e enfrentará precisam ser encarados e enfrentados em conjunto. Irmãos, preste atenção no que a palavra de Deus está nos dizendo essa noite. Se nós não unirmos a nossa fé, se nós não unirmos a nossa força, se nós não lutarmos juntos, dificilmente nós resistiremos aos desafios e aos combates e às lutas que nós travaremos pela frente. Sabe o que eu aprendo nesse ponto? Que nós precisamos unir as nossas forças. Que nós precisamos aprender. Fizemos o cálculo aqui rápido, né? Do início da igreja no Novo Testamento até hoje, 20 séculos. E ainda nós precisamos aprender a lição, irmãos, de lutarmos juntos. De sofrer juntos. De nos alegrar juntos. De celebrar as conquistas juntos. De chorarmos juntos. Olha o que Paulo, esse texto vale a pena, eu vou ler rapidinho. Você que é rápido de endereço e quiser ir comigo, 1 Coríntios 12, 26. Olha o que o apóstolo Paulo está falando no contexto da unidade do corpo de Cristo. Olha o que ele escreve, 1 Coríntios 12, 26. Quando um membro sofre, ele está escrevendo para quem? Para a igreja. Olha só, quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Em João 10, Jesus nos lembra que nós somos do mesmo rebanho, que nós temos um único pastor. Um único pastor. E eu quero encerrar, irmãos, encorajando vocês a encarar os desafios a partir da nova realidade, da nova identidade que nós recebemos de Cristo. Quem é que recebeu nova identidade em Cristo? Levanta a mão. Amém. Glória a Deus. A enfrentar os desafios a partir de quem nós somos, em Cristo. Olha só, o apóstolo Pedro afirma na sua primeira carta que nós somos geração eleita. Nós somos sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Nós somos chamados, irmãos, para fazer diferença nesse mundo. Nós somos chamados para anunciar a grandeza ou as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a igreja, essa é você, esse sou eu, esses somos nós. Olha, o apóstolo Paulo afirma que nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos 8, 37. Os apóstolos nos ensinam, nos deixaram, irmãos, um grande legado. E aqui Paulo nos ensina que a sua convicção estava além das circunstâncias. Além das dificuldades humanas, a sua convicção estava, sabe em quem?
totalmente centrada em Cristo. E eu fiquei pensando na minha vida enquanto estudava o texto, será que eu vivo, será que nós vivemos à luz dessa realidade sublime? Como nos vemos e como nos comportamos diante dos desafios? Como você se enxerga? Você já pensou nisso? Nós nos enxergamos como gafanhotos diante dos inimigos ou como guerreiros corajosos? Eu lembrei do texto de Números capítulo 13, quando Moisés envia os 12 espias, lembra? Para espiar a terra de Canaã, terra boa, terra mana leite e mel. Ó, pode plantar que vai colher, a terra é boa. Mas quando os espias voltam, irmãos, eles desencorajam o povo, diz: olha, a terra é boa, os habitantes de lá são gigantes. Nós, perto deles, somos como gafanhotos. Como é que você se enxerga diante dos desafios? E por último, os desafios superados, eles geram recompensa. E quando eu pensei nisso, irmãos, eu lembrei de novo de Davi, que é o personagem da nossa reflexão. E eu lembrei que a maior recompensa de Davi não se restringiu lá, olha lá 1 Samuel 17, 25, a ter grandes riquezas, a se casar com a filha do rei, aliás, que filha, hein? Se casou com Mical. Ai, ai, ai. Quando Davi recupera a Arca da Aliança, lembra? Vou passar rapidinho. Ele traz a Arca da Aliança de volta para Jerusalém com danças, com festa, e Mical olha da janela e despreza. O próprio rei, o próprio marido. E, como recompensa, sua família seria isenta de impostos em Israel. No nosso tempo hoje, hein? Ufa, ser isento de imposto do governo, hein? Ufa, seria bom, hein? Mas a maior recompensa de Davi, irmãos, foi ser escolhido por Deus e fazer parte do seu propósito. Você está aqui, você é escolhido de Deus. Irmãos, isso é uma bênção. Isso é de uma riqueza, de uma profundidade tão singular, tão significativa, que tem hora que eu penso que eu não me dou conta disso. E aí o que eu faço? Eu olho para as circunstâncias. Eu olho para os desafios. E eu confesso, irmãos, às vezes, eu me vejo como um gafanhoto. Um pequeno gafanhoto. Diante dos desafios. E eu poderia ficar aqui falando mais um pouco de Davi, que certamente, irmãos, não foi um homem perfeito. Aliás, se tem coisa que Deus decidiu fazer, é escolher gente imperfeita. Lembra que eu falei que ele quebra o script tradicional? Pois é. O próprio Samuel, quando vai na casa de Jessé, quando ele vê Eliabe, o mais velho, ele olha a estatura, ó. Com certeza Eliabe deveria ter uma estrutura, um porte físico considerável. O texto diz que quando Samuel olha, o que ele pensa? É esse. Imediatamente Deus, não é esse, foi vindo, irmãos, um por um. A hora que terminou de vir, Samuel, o senhor só tem esses filhos? Já tinha vindo 7.
Ah, eu ainda tenho caçula. O próprio pai nem menciona o nome do filho. Ah, ainda tem um caçula, mas ele está lá no campo, cuidando das ovelhas, chama ele. A hora que Davi vem, irmãos, Deus diz para Samuel: derrama óleo sobre ele, é esse o meu escolhido. E quando nós olhamos para a vida de Davi, irmãos, nós vemos que ele não foi um homem perfeito, pelo contrário, um homem fraco, falho, debilitado, pecador, coração inclinado para o mal, mas um coração arrependido. E foi com Davi que os filisteus, naquele dia, no campo de batalha, foram vencidos. Aliás, o prêmio da batalha, Davi carregou nas mãos. O que foi? A própria cabeça de Golias, que ele cortou com uma espada e carregou consigo como um troféu da vitória que Deus havia dado para o povo. Feche os seus olhos. Eu não sei como é que você chegou aqui hoje. Eu não sei qual tem sido a sua postura diante dos desafios que você já está enfrentando, que nós estamos enfrentando e que viermos a enfrentar. Eu não sei qual a sua postura, mas a postura de Davi, irmão, certamente esses três aspectos, esses três pontos que eu toquei, nos ensinam grandemente. Mas tudo isso só fará sentido se nós desenvolvermos uma atitude correta. E eu gostaria que você orasse diante de Deus agora. Não saia daqui sem orar. Apresente a sua vida diante do Senhor. Fala para Ele como é que você está. Fala para Deus qual é o sentimento que está no seu coração hoje, diante do desafio que você está enfrentando. E olha, eu preciso te dizer também, se hoje você está inerte, se hoje você não tem enfrentado desafios, certamente, querido, você vai enfrentar. E qual a sua postura? Qual a minha postura? Coração, visão centrada em Deus, movimento necessário, sair da zona de conforto. E olha que eu vou falar em zona de conforto, a própria palavra diz, é um conforto mesmo. A gente fica ali parado, observando o cenário. Ah, tá bom assim, pastor. Mas os desafios nos tiram do lugar, nos fazem nos movimentar, nos ensina que nós devemos depositar e desenvolver a nossa confiança em Deus. Em Deus. Certamente os recursos que teremos à mão, eles são importantes, irmãos. Mas o nosso maior recurso é a presença de Deus conosco. E também os desafios nos lembram que nós somos integrantes da mesma família, do mesmo time e do mesmo exército. Senhor, ajuda-nos. Está aqui o seu povo, a sua voz foi ouvida por todos nós, voz revelada na tua palavra. O que nós precisamos é nos posicionarmos, Senhor, é desenvolvermos, é tomarmos atitude diante dos desafios. As pessoas que estão aqui nessa noite, o Senhor sabe os desafios que eles estão enfrentando. Aqueles que ainda não estão, certamente enfrentarão. Ajuda-nos a não desenvolver a postura de um rei que ficou atônito e apavorado diante do inimigo, mas a postura de um jovem pastor de ovelhas, caçula de 8 irmãos, que decidiu se posicionar, se movimentou,
depositou sua confiança no Senhor e saiu vitorioso da batalha. Ajuda-nos, Senhor, a unirmos a nossa força. Ajuda-nos, Pai, a unirmos a nossa fé, a nossa força em combate. Conscientes de que a vitória vem do Senhor. A vitória vem do Senhor. Que a Tua graça seja sobre cada um de nós. Ajuda-nos, mais uma vez, a desenvolvermos uma postura adequada diante das batalhas, diante dos desafios. Em nome de Jesus, amém, amém. Irmãos, eu quero encerrar com os avisos, mas antes de dar os avisos, puxa, que alegria poder ouvir que parou um carro. Amém. Aqueles que vão nos acompanhar, obrigado, Gui, toda vez eu esqueço, perdão, irmãos, aqueles que vão nos acompanhar pelo canal do YouTube, que Deus te abençoe. O meu desejo é que essa palavra encoraje o seu coração. Um grande abraço.